Olá, pessoas pensantes que seguem este canal, como é que vocês estão? Eu sou a Bárbara Genari, criadora do canal Banálise e estudante de psicologia. Hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre o amor. Eu pretendo falar sobre os tipos de amor, sobre a história do amor romântico e do casamento, o conceito de amor para alguns pensadores e chegar até os relacionamentos amorosos na contemporaneidade. Eu escolhi esse tema porque eu tenho visto muita gente querendo cagar regra no sentimento alheio e também porque o amor, ele é um sentimento intrínseco à condição humana. Todo mundo ama nessa vida. Tem gente que diz que a gente só tem uma certeza na vida, que é a de que a gente vai morrer. Mas eu discordo. Eu acho que a gente tem 3 certezas. Uma é a de que a gente vai morrer e as outras 2 é de que no percurso a gente vai sofrer e eventualmente vai amar. Mas antes de começar o assunto do vídeo, eu vou pedir para que vocês deixem o seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho e, se possível, deixem comentários dizendo sobre o que acharam do conteúdo, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, o que eu preciso mudar. Enfim, deixem o seu feedback aí. E me valorizem, porque sempre que eu venho fazer um vídeo para vocês, eu acabo tendo que retomar algumas coisas que eu já estudei. E eu também estou fazendo uns investimentos no canal, como vocês podem ver esse microfone. Eu espero que agora vocês me escutem certinho. E é isso. Vamos pro conteúdo então. Bom, falando sobre os tipos de amor, os mais comentados são o ágape, que seria o amor incondicional divino, o amor fraternal, que é mais um amor de cuidado e zelo, que pode ser dirigido tanto a irmãos, a amigos, parentes. E tem o amor romântico, que seria Eros, que ele é mais ligado aos relacionamentos onde o desejo sexual se faz presente. E é nesse que eu pretendo focar hoje. Agora, falando um pouco da história do amor romântico e do casamento, a gente tem que fazer uma viagem no tempo. Até o século V, mais ou menos, o clero ele não tinha participação no matrimônio. Ele não interferia muito nisso. Só que com a expansão da Igreja Católica, com a queda do Império Romano, a Igreja passou a fazer leves interferências aí na noite de núpcias. Como, por exemplo, os padres benzendo a cama que o casal ia utilizar para consumar o casamento. Até que essas interferências começaram a ficar cada vez maiores. No século III acontece o sacramento do matrimônio e a normatização da moral cristã. Então a igreja institui o casamento como o único espaço legítimo para o uso da sexualidade, desde que fosse para a procriação. O casamento então ele passa a se tornar monogâmico e indissolúvel, como forma de consolidação do poder político da igreja. Ainda no século XIII acontece a Revolução Francesa e o fim da monarquia. Então a igreja ela perde um pouco do seu poder e a vida passa a ser desantificada. E é aí que entra em cena a organização social burguesa. Com a entrada da nova ordem social burguesa, acontece também no século XIII aquele período literário que a gente conhece como romantismo. O romantismo ele veio para inaugurar a modernidade nas artes e ele se baseava nos valores burgueses da época, que eram marcados pelo sentimentalismo exacerbado, pela idealização do amor e da mulher, por discursos bem depressivos. Então era comum você ver em livros e em músicas estampados o amor romântico, o amor idealizado, o amor platônico. Esse discurso ele também exaltava a fuga da realidade, ou seja, era realmente romantizado, né? No século XVII a gente tem o classicismo no Ocidente, que trouxe aí diferentes formas de interação social. Nessa época a família ela desempenhava um importante papel ordenador. Se antes era a igreja que tinha esse papel de defender a moral e os bons costumes, agora esse papel ficava nas mãos das famílias burguesas. O casamento passa a ser então um contrato de família, que nada tinha a ver com o amor, que muitas vezes era mais encontrado em relações de adultério. Sendo um contrato de família, ele tinha
o intuito de preservar os bens da família, assim como a moral da mesma. Foucault, nos seus livros História da Sexualidade e História da Loucura, ele chega a comentar que o sistema matrimonial ele era muito ligado à economia e também no controle da loucura. Bom, vocês lembram que já passou o fim da monarquia, certo? Então, agora, como a ordem social é uma ordem burguesa e os poderes são divididos, as pessoas comuns passam a ser cidadãos. O que a burguesia podia então fazer para continuar ali se mantendo no poder, controlando tanto o destino de seus bens materiais, quanto identificando os indivíduos desviantes da moral e dos bons costumes e internando esses indivíduos, que seria aí o controle da loucura, né? Então era instituído o casamento para quê? Por exemplo, burguesinho safado 1 casa com burguesinha safada 2 e os dois têm um burguesinho safado júnior. O burguesinho safado júnior recebe toda a herança e recebe também aqueles valores ali da moral burguesa, da família, enquanto que as pessoas que praticavam a sexualidade fora do casamento eram consideradas desviantes e muitas vezes eram internadas, mandadas em expedições, em navios e nunca mais voltavam. Era uma forma de limpeza social. Passando então para o conceito de amor para alguns pensadores, eu vou falar sobre Nietzsche. O Nietzsche ele era um crítico ferrenho da moral judaico-cristã e ele via o amor romântico, o amor-paixão, como materialização da nossa ânsia de propriedade. Então seria um amor egoísta, ou seja, a gente ama o outro na intenção de possuí-lo. Já o Freud, pai da psicanálise, que viveu na mesma época que o Nietzsche, ele vai dizer que o amor romântico ele é ligado à idealização, assim como no romantismo literário, que nós somos seres faltantes, nós somos seres castrados. Então nós desejamos sempre preencher essa falta. E o amor seria uma esperança de completude. A escolha amorosa ela é narcisista, a gente ama o outro esperando ser amado em troca. E além dela ser narcisista, Freud vai dizer que ela é ligada à idealização e à identificação. Então, muitas vezes, a gente escolhe uma pessoa que a gente se identifica e a parte que a gente não se identifica, a gente idealiza. E às vezes a gente pode idealizar até a parte que a gente se identifica. Ele também vai dizer que o amor ele é um paradoxo, porque enquanto ele alimenta a ideia, a sensação de completude, ele só perdura se a pessoa a quem a gente dirige o nosso amor, a nossa paixão, ela for também uma pessoa faltante. Ou seja, quando a gente está em um relacionamento em que todas as nossas expectativas e idealizações elas são correspondidas, o nosso desejo pela busca da completude, ele se rompe, porque meio que a gente já atingiu aquilo. Então o amor, de uma certa forma, acaba. Paixão aí no caso, né? O amor-paixão. Um exemplo disso vocês devem já ter passado por isso. Mas, por exemplo, às vezes a gente tem um relacionamento assumido com alguém e depois de um tempo esse relacionamento passa a não dar certo, acaba o desejo, né? Acaba o tesão, acaba a admiração e aí a gente acaba com esse relacionamento e segue a vida tranquilo, sem sofrer muito. Mas às vezes tem aquele relacionamento que nunca deu certo, que nunca foi pra frente, sempre foi algo platônico, sempre ficou no plano do ideal. E a gente continua não sofrendo por isso, mas lembrando desse tipo de relacionamento, dessa pessoa, de uma forma bem diferente do que a gente lembraria caso a gente tivesse tido algo sério com ela, caso a gente tivesse assumido algum relacionamento com ela. Porque essa pessoa, esse relacionamento, ela se manteve no plano do ideal, ele não saiu do papel, da idealização. Então, o desejo pela busca da completude, ele se manteve, diferentemente daquele outro relacionamento que a gente teve, que foi assumido e que chegou ao fim.
Já o Lacan, que também é um psicanalista que construiu a sua teoria aí bem baseada na teoria do Freud, mas que tem algumas alterações, ele vai fazer uma diferenciação entre amor-paixão e amor em face simbólica. O amor como paixão, ele se dirige ao outro como objeto na tentativa de complementaridade. Já o amor em face simbólica, ele visa o ser amado para além da idealização. Seria o vir a ser. Ambos concordam que o amor é um efeito da estruturação do desejo de complementaridade e é uma invenção paradoxal do ser humano. Chegando no amor e relacionamentos da contemporaneidade, eu queria falar bem brevemente sobre o poliamor, que é algo que tem tomado aí um espaço maior nos dias atuais e tem sido mais comentado. O conceito de poliamor seria o de amar e manter relacionamentos com mais de uma pessoa por vez. E nele persiste a ideia de completude. As pessoas que se relacionam com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, elas ainda assim continuam buscando essa ideia de que elas são seres faltantes e de que os relacionamentos eles podem complementar ela, né? Complementar essa pessoa. Mas então essa ideia de completude ela deixa de ser voltada para um único indivíduo para poder abarcar mais de um relacionamento. O que me remete ao Bauman e a sua teoria, né, do amor líquido. Ele vai dizer que atualmente as pessoas, ao invés delas tentarem construir um sentimento com a pessoa que elas escolheram, muitas vezes as pessoas preferem descartar o relacionamento caso algo não dê certo, ao invés de tentar consertar isso, né? Mas eu acho que isso não seja tão ruim, porque realmente acontece. Mas como já foi dito, antes os relacionamentos, os casamentos, eles eram baseados em um contrato de família e eles eram indissolúveis. Então as pessoas elas tinham que se manter juntas, independente se elas estivessem felizes ou infelizes na relação. E a gente sabe que tem certos relacionamentos bem problemáticos aí, em que tem até casos de agressão dentro do relacionamento. O que me faz pensar que talvez não seja tão ruim assim a gente poder hoje se desfazer de relacionamentos em que a gente sabe que não vão sair coisas boas dali, a gente não vai se sentir realizado dentro da relação. Eu gostaria de falar também sobre contratos afetivos, que estão muito presentes nas relações atuais. Ainda que esses contratos eles não sejam mais como eram os contratos de antigamente, eles ainda existem, só que hoje eles são feitos na base do diálogo e são contratos mais verbais. E eu vou deixar um vídeo da Maria Homem aqui no card. Ela é uma psicanalista e nesse vídeo em questão ela vai falar sobre a traição, só que para isso ela comenta bastante sobre essa questão dos contratos afetivos. A gente tende a julgar os relacionamentos com base naquilo que a gente considera um relacionamento tradicional monogâmico. Mas quem tem que estar feliz dentro do relacionamento são as pessoas que estão vivenciando ele. E às vezes essas pessoas elas têm contratos diferentes do que a gente espera de um relacionamento. Então, não necessariamente uma pessoa que vive um relacionamento monogâmico, ao sair com outra, se relacionar sexualmente com outra pessoa, ela vai estar traindo seu parceiro. Isso depende muito de como se configurou o contrato feito verbalmente entre essas duas pessoas que vivem a relação. Porque tem gente, por exemplo, que aceita que o parceiro saia com outras pessoas desde que ela não fique sabendo, ou então aceita que ele saia com outras pessoas desde que seja só um envolvimento sexual e não afetivo. Existem diversas formas de contratos afetivos, além daquele tradicional do
Eu estou com uma pessoa e me relaciono sexualmente apenas com ela, ou mesmo que afetivamente. Cada um tem um jeito de olhar a vida e de se satisfazer aí na relação. Seria o gozo da relação, né? Cada um goza de uma forma, e eu não estou falando de gozo sexual, eu estou falando de gozo psíquico. Então, cada um se satisfaz de uma forma dentro da relação. Não existe regra para relacionamento. A gente não pode julgar relacionamentos que sejam diferentes do que a gente considera como tradicional, como padrão. A gente deveria sempre tentar se conhecer primeiro. Por que você julga um relacionamento do qual você não faz parte? É importante, antes de mais nada, a gente se conhecer, a gente saber o que a gente quer, o que a gente acha que daria certo para a nossa vida e o que a gente está disposto a suportar. Então não adianta você se anular para tentar caber em um relacionamento que não condiz com os seus ideais, com os seus gostos, com as coisas que você quer e com as coisas que você acha que te fariam feliz. Se você não acredita em monogamia, se você acha que esse tipo de relacionamento não daria certo para você, não tente se encaixar em um relacionamento monogâmico só porque a pessoa que você gosta, a pessoa que você ama, quer esse tipo de relacionamento. Se você não começar a se apropriar das coisas que você quer, você vai se anular nesse relacionamento. Eu acho que a gente só consegue encontrar pessoas que queiram as mesmas coisas que nós quando a gente começa a dialogar com elas, quando a gente começa a abrir nossa visão de mundo para elas. Então, se você quer um relacionamento aberto, diga isso para a pessoa. Talvez ela não vá querer ficar com você, porque ela também não é obrigada a se anular para caber em um modelo de relacionamento que vai fazer mal para ela. Mas a partir do momento que você diz que você é honesto com a pessoa, que você tem responsabilidade afetiva com ela, a chance de você encontrar alguém que tenha valores parecidos com os seus, crenças parecidas com as suas, que queiram as mesmas coisas dentro de um relacionamento que você, é muito maior. O amor, ele é um sentimento subjetivo, ainda que eu tenha dito ao longo do vídeo que o conceito de amor, ele passou por diversas modificações ao longo dos séculos, com intuitos diferentes. O sentimento amoroso, ele é individual, ele é sentido de uma forma única por cada um. Então não tem como a gente validar ou mensurar a qualidade de um sentimento. Se ele surge como forma de idealização ou identificação com o outro, ao invés da gente tentar mensurar isso ou validar, dizer, esse sentimento ele é verdadeiro ou ele é falso, a gente deveria, antes de mais nada, tentar entender o que esse sentimento diz sobre nós mesmos. Por que a gente ama dessa forma? Por que a gente escolhe pessoas que tenham essas características ou que agem de certa forma? Eu tô dizendo isso porque tem um vídeo da monja que circula bastante. Nesse vídeo ela diz que quando a gente ama verdadeiramente alguém, mesmo se essa pessoa não quiser estar com a gente, mesmo se a gente for rejeitado, a gente tem que ficar feliz pela felicidade dessa pessoa. E eu não vou dizer que eu discordo da monja, porque eu concordo, eu acho que a gente tem que ficar feliz pela felicidade das pessoas que a gente ama. Só que eu tenho visto que isso tem causado uma culpabilização daquelas pessoas que estão chateadas porque um relacionamento que elas queriam muito que desse certo não deu. Então, eu acho que é importante a gente lembrar que nós não somos monges e nós ficamos tristes, nós ficamos frustrados com as coisas. Não estou dizendo que é para você desejar o mal daquela pessoa que você amou, que você estava apaixonado e aí ela foi embora. Eu estou dizendo que tudo bem você dizer que você está triste, tudo bem admitir que você não está radiante com a felicidade dessa pessoa no momento. Porque esse tipo de sentimento é uma coisa que tem que ser trabalhada e não jogada para debaixo do tapete. Quando a gente joga para debaixo do tapete os sentimentos ruins, a gente está dando aquela ideia de positividade tóxica mesmo. Os sentimentos ruins, eles não param de acontecer simplesmente porque eles são condenáveis. O ser humano, ele fica triste, ele fica frustrado quando as coisas não saem quando ele quer,
ele tem inveja às vezes, mesmo que isso seja um sentimento condenável. A gente não para de sentir ele. Então, ao invés da gente tentar esconder isso, a gente tem que trabalhar esses sentimentos. Bom, eu acho que eu falei tudo que eu tinha para falar no vídeo de hoje. Quem quiser saber mais sobre o assunto, eu vou deixar uns links aqui embaixo na descrição dos artigos acadêmicos que eu usei para fazer esse vídeo e também dos livros que eu cheguei a comentar durante o vídeo. Eu queria agradecer a atenção de todos vocês que chegaram até o final e também agradecer muito a ajuda do Code na edição. Eu vou deixar o link do Instagram dele aqui na descrição também, porque logo ele vai abrir um canal e eu tenho certeza que vai ser incrível. Então é isso, gente. Muito obrigada, um beijo e até a próxima.